Depois da implantação da República em 1910 e do regime ditatorial do Estado Novo em 28 de maio de 1926, a Guerra Colonial talvez tenha sido o acontecimento mais relevante da nossa história no século XX, pelo contributo para o descrédito e consequente queda do governo ditatorial. Lembremos que, em 25 de abril de 74, Portugal possuía cerca de 150 mil homens em armas nas três frentes de combate. 69 mil em Angola, 35 mil na Guiné e em Moçambique, 51 mil. Destes, 90 mil eram provenientes do recrutamento metropolitano. À data, já tinham morrido na Guerra Colonial Portuguesa cerca de 9 mil homens em combate, em acidentes e por motivos de saúde, sendo 3.400 em Angola, 3.300 em Moçambique e 2.240 na Guiné. E o número de feridos era cerca de 20 mil, dos quais 5.120 com deficiências permanentes. Após a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, 39-45, iniciaram-se as descolonizações. O mapa geográfico mundial foi mudando, com a independência de 48 novos países entre 46 e 1974. Se repararmos para este mapa da Ásia, verificamos que só 3 países eram independentes à época: a China, o Japão e a Tailândia. Todos os outros países eram antigas colónias francesas, inglesas, japonesas, holandesas e portuguesas. A Indonésia, ao separar-se das ilhas orientais holandesas em agosto de 45, dá o exemplo. A União Indiana, Ceilão e o Paquistão seguem e em 1947 obtêm a independência. A Birmânia em 48 e o Vietnã em 54. Mas, se repararmos também para este quadro, de Angola, da descolonização em África, verificamos também que só 3 países eram independentes: o Egito, a Etiópia e a África do Sul. Todos os outros países eram colónias antigas colónias francesas, inglesas, italianas, alemãs, portuguesas, belgas e espanholas. De 61 a 74, durante a Guerra Colonial Portuguesa, tornaram-se independentes 11 países africanos, mas Portugal continuava orgulhosamente só. Os países do norte da África, Marrocos, Sudão, Tunísia, Líbia e Gana, obtiveram a independência entre 51 e 57. Há uma cronologia de factos que, ao meu entender, conduziram à Guerra Colonial e, por sua vez, ao 25 de abril de 74. Em São Tomé e Príncipe, entre 2 e 8 de fevereiro de 53, ocorreu a denominada matança de Bate-Pá, pelos desejos do governador e dos donos das roças obrigarem os nativos do arquipélago, chamados assimilados, a trabalhar nas plantações de cacau ou café, pois a produção estava quase parada por falta de mão de obra e os preços de venda em alta. Este conflito foi reprimido, recorrendo aos contratados de Angola e de Moçambique, aos presos comuns libertados dos cárceres e especialmente aos colonos portugueses. Aldeias indígenas foram saqueadas e incendiadas e a perseguição aos santomenses saldou-se em mais de 50 vítimas mortais, o que foi muito denunciado na Conferência de Tunes em 1960 e deu origem ao movimento emancipalista de São Tomé. Em 4 de abril de 49 é criada a OTAN, de Portugal a país fundador. A 10 de maio de 55 é fundada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e seus satélites a aliança militar conhecida pelo Pacto de Varsóvia. Se refiro isto aqui é porque comparo muito estes dois acontecimentos ao Tratado de Tordesilhas. É que Portugal, sendo país fundador da NATO, as suas colónias ficavam sob a influência do Pacto de Varsóvia. Em 18 de abril de 55, o movimento dos países não aliados realiza a Conferência de Bandung, na Indonésia, por iniciativa deste país, da Índia, do Paquistão, da Birmânia, de Ceilão, com a participação total de 29 países, em cujo comunicado final, cito, se considerava como um dever destes países ajudar os povos não independentes a ascender à soberania. Ou seja,
é o terceiro mundo a tornar-se ator da cena internacional. Em 18 de abril, em 6 de dezembro de 58, em Accra, na capital do Ghana, tem lugar a primeira reunião dos povos africanos, que tomam medidas de apoio a movimentos emanciparistas, realizando-se uma segunda reunião, em janeiro de 60, na cidade de Tunis, com a mesma finalidade. O dia 1 de agosto de 61 marca o início da desagregação de Portugal indivisível do Mini-Timor. Citei. Por nesta data, a República de Daomé, hoje República do Benin, ter anexado a Fortaleza São Batista de Judá, minúscula enclave português no Golfo de Guiné. Entretanto, no ano de 61, aparentemente sem ser percebido estes sinais internacionais, o governo português sofre diversos revés, embora só venha a cair em 74. O dia 4 de fevereiro de 61 é considerado oficiosamente o dia de início da Guerra Colonial, com o assalto a uma esquadra de polícia e estabelecimentos prisionais em Luanda. Neste ano, a 22 de janeiro, o capitão Henrique Galvão executa a operação do Cineia de Geopaquete Santa Maria, rebatizado Santa Liberdade, considerado de ato terrorista pelo governo e que tornaria a Lisboa em 16 de fevereiro de 61. É também em 61, segunda semana de abril, que o general Botelho Muniz, com a conivência dos generais Craveiro Lopes, Costa Gomes e Almeida Fernandes, intentam um golpe palaciano contra Oliveira Salazar, o que levou o Presidente do Conselho de Ministros, mesmo antes de efetuar uma remodelação ministerial, a assumir a pasta da Defesa Nacional em 13 de abril, sob o pretexto de Angola é Portugal. Em 18 de abril de 61, reúne-se em Casa Blanca a primeira conferência das organizações nacionalistas das colónias portuguesas, onde, passo a citar, se proclama a unidade das organizações nacionalistas na luta por todos os meios, tendo em vista a liquidação imediata do colonialismo português. Citei. Onde apenas estiveram representados o MPLA e a UNITA de Angola, o PAIGC e o MLGC de Guiné e Cabo Verde, a UNDENAM de Moçambique, o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe e, de Goa, o Partido do Povo Goês e o Conselho do Povo Goês. Em 17 de dezembro de 61, a União Indiana integrava formalmente no seu território os enclaves portugueses de Adrai e Garafli, em litígio desde 54. Em 18 de dezembro do mesmo ano, 40 mil militares das Forças Armadas da União Indiana lançaram a Operação Vijay, invadem por terra Mariá, Goa, Tamoio, sendo a guarnição portuguesa constituída apenas por 4 mil militares do Exército, um navio aviso e uma lancha da Marinha em Goa, uma lancha em Damão e outra em Dio, e sem força aérea. Salazar manda resistir e ordena, só ouvir soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Mas a desproporção de forças em meios humanos e materiais entre as forças armadas portuguesas da União Indiana era tal que a resistência só podia conduzir ao holocausto imposto por Salazar. Após os primeiros contactos entre as forças em presença, o governador da Índia, general Vassal e Silva, dá ordem de rendição. E os militares portugueses são feitos prisioneiros da União Indiana, ficando quase 6 meses em campo de concentração. Contudo, os combates que duraram apenas um dia resultaram 26 mortos do lado português. O general Vassal e Silva soube desobedecer. A 22 de maio, a bordo do navio Veracruz, chegaram a Lisboa, vindos da União Indiana, os primeiros militares portugueses. Uns são feitos prisioneiros e outros demitidos das suas funções pelo governo português. O governador do Estado da Índia portuguesa, general Vassal e Silva, é ridicularizado, até com a deformação do seu nome, pois o regime faz constar que saiu o general Vacil e Salve-se. O seu nome e a sua honra só serão reabilitados após o 25 de abril de 74, sendo reintegrado pelas Forças Armadas. Mesmo assim, esta ocupação forçada das posições portuguesas na Ásia não se refletiu nos objetivos então traçados pelo regime para as colónias do último Império Europeu em África. A 10 de novembro de 61, 2 dias antes das eleições para a Assembleia Nacional, Paulo Inácio e um grupo de operacionais denominados antifascistas apoderam-se de um quadrimotor de Super Constellation de TAP e lançam milhares de panfletos sobre Lisboa, margem sul do Tejo e Algarve, denunciando o que chamavam de farsa eleitoral. Na noite de 31 de dezembro de 61 para 1 de janeiro de 62,
verifica-se a falhada tentativa de assalto ao quartel de Beja, com responsabilidade atribuída ao general Humberto Delgado, que, após o ato eleitoral de 1958, fundou um movimento nacional independente. Desta tentativa resultaram 3 mortos, sendo um o subsecretário de Estado do Exército e 2 dos assaltantes. Um ferido grave, um oficial assaltante, e 78 detidos. Em 4 de janeiro de 61, trabalhadores negros da Companhia Geral do Algodão de Angola, a Cotonang, na Baixa do Cassange, região dos Demos, a sueste de Luanda, efetuaram uma greve prolongada por melhores condições de vida e trabalho, que havia de ser reprimida de 24 de janeiro a 2 de março por unidade do Exército e da Força Aérea Portuguesa, transformando a ação num massacre de populações, cujo número de vítimas nunca se conheceu com exatidão, mas que se estima em 5.500. Como já referi, a 4 de fevereiro de 61 marca o início da Guerra Colonial, com o assalto a 2 estabelecimentos prisionais, a cadeia de São Paulo e a Casa da Reclusão, e à 7ª Esquadra de Polícia em Luanda, tendo morrido 6 polícias, um cabo do Exército Português e 40 assaltantes. Durante o seu funeral e em consequência de boatos de possível ataque reiterado, foram abatidos 200 a 300 negros no sexo de Luanda. Em 15 e 16 de março desse mesmo ano, a norte de Luanda, nos distritos de Zaire, Uíge e Kwanza Norte, são assassinados por grupos de africanos com armas de fogo artesanais e katanas cerca de 800 colonos europeus e africanos negros, sob a responsabilidade do movimento emancipalista. Sob o slogan Angola é nossa, Salazar ordena para Angola e em força, tendo as primeiras tropas significativos reforços embarcadas em Luanda a 1 de maio de 61. As ações de guerrilha foram se estendendo rapidamente a todo o norte e leste de Angola, sendo disso responsáveis 3 movimentos emancipalistas, FNLA, MPLA e UNITA. Na Guiné, as ações de guerrilha foram iniciadas pelo PAIGC em janeiro de 63, com o ataque ao acortamento das nossas tropas em Tite, a sul de Bissau, junto ao Rio Corubal, tendo estendido as ações de guerrilha muito rapidamente a todo o território, com a atividade dos movimentos de libertação da Guiné, o MLG, a norte, a partir do Senegal, e do PAIGC, a sul, a partir da Guiné-Conakry. Em março de 72, com o aparecimento por parte do PAIGC dos mísseis antiaéreos Strela, de fabrico russo, o apoio aéreo ficou praticamente indisponível, com grave repercussão para as nossas tropas a todos os níveis. Será também importante recordar que terá contribuído decisivamente para o desencadear da luta armada na Guiné uma greve de estivadores em 3 de agosto de 59, severamente reprimida no cais de Jiquiti, em Bissau, de que resultaram cerca de 50 mortos e mais de 100 feridos. Esta ação foi mais tarde capitalizada pelo PAIGC ao admitir que a luta armada seria o único caminho para a independência. Em Moçambique, onde efetuei a minha primeira missão de serviço, a Frelimo, em 25 de setembro de 64, desencadeia sucessivos ataques, um deles à população do Chai, no distrito de Cabo Delgado, no noroeste, regressando à Tanzânia. Esta data é considerada oficialmente para Frelimo como o início da guerra, apesar de um mês antes, agosto de 64, se registrar um ataque perpetrado por movimentos dissidentes, a Manu e a Udnamo, à missão de Nangolo, também no distrito de Cabo Delgado, tendo morto um padre da missão e o administrador do posto. Foi a esta região que a minha companhia iniciou os contactos com a Guerra da África. Porém, em Moeba, também no Cabo Delgado, já em junho de 1960, 4 anos antes, os chefes marcondes queixaram-se às autoridades coloniais pelas dificuldades dos camponeses em vender a preços justos a sua produção de algodão. A população, ao tentar impedir a prisão de alguns nativos, após uma reunião sem acordo com o administrador da região, é surpreendida pelo avanço das Forças Armadas Portuguesas, tendo abatido cerca de 600 indígenas. O sucesso daquelas ações no Chá e em Nangolo deu ânimo aos movimentos emancipalistas para continuar a sua atividade no distrito de Cabo Delgado e posteriormente prolongá-la aos distritos de Niassa, de Tete e mais tarde, só no início de 74, ao centro do território de Moçambique, próximo da cidade de Beira. Contudo, a causa imediata do conflito, para conseguir a adesão de todas as populações, foi a questão da distribuição de água ao Pernambuco dos Macondes.
construídos postos de distribuição de água de 2 em 2 km, mais ou menos. Dava possibilidade de abastecimento de 5 litros de água perante o pagamento de 50 centavos, a 500. Eu tenho aqui várias 500 que consegui encontrar num acampamento indo. Preço exorbitante. Voltarei ao assunto se houver tempo e oportunidade. Minhas senhoras e meus senhores, julgo ter-vos lembrado e transmitido factos relevantes, mas não suficientes, que culminaram com a Revolução de 25 de abril de 74, foi um ato patriótico pelas radicais mudanças que se operaram no nosso país. A liberdade obtida, no sentido amplo da palavra, não tem preço. Deixou de haver polícia política e, por conseguinte, presos políticos. Constituiu-se o Estado Social e deu-se liberdade à imprensa. Melhorou o ensino e a saúde e procurou dar-se idênticas condições de oportunidade a todos os portugueses. Terminou a Guerra Colonial. Democratizar, descolonizar e desenvolver foram promessas da Revolução, que, embora não inteiramente cumpridos ou a gosto de todos, a verdade é que possibilitou um salto qualitativo na vida do povo português. Outros acontecimentos relevantes, em meu entender, contribuíram também para a Revolução de 25 de Abril e para o seu êxito. Se não, vejamos. Em 3 de dezembro de 66, de 3 de dezembro de 66 a 29 de 67, após a Revolução Cultural, na luta pelo poder no seio do Partido Comunista Chinês, verificou-se um grave conflito em Macau, com a República Popular da China, tendo a administração portuguesa perdido o controle efetivo do território, ficando sujeita à intervenção dos guardas vermelhos e vendo-se obrigada a reconhecer implicitamente a soberania da China por Portugal não autorizar a reconstrução de uma escola na ilha de Taipa para, e a expensas das associações profissionais comunistas. Os conflitos entre os exércitos portugueses e os manifestantes saldaram-se em 8 mortos, 212 feridos e 62 pessoas detidas, todas de origem chinesa. Em 29 de janeiro de 67, Salazar viu-se obrigado a ceder a todas as exigências das autoridades de Pequim, que só não alterou, não anulou, o Estatuto de Macau por representar uma porta de saída de produtos, entrada de visas e um centro de recolha de informações. Em 1970, o Papa Paulo VI recebe membros dos 3 movimentos nacionalistas das colónias portuguesas, o MPLA, Frei Lima e o PSGC. Em 31 de dezembro de 72, em Lisboa, deu-se os acontecimentos da Capela do Rato, em que um grupo de católicos durante 2 dias se reuniu em vigília e em greve de fome, desafiando o poder político quanto à justeza da guerra colonial. De 4 a 8 de abril de 73, em Aveiro, reúne-se o 3º Congresso da Oposição Democrática, onde é abordada a questão da guerra colonial. Ainda nesse ano, 73, em contraponto ao 3º Congresso da Oposição Democrática, reúne-se o 1º Congresso dos Combatentes, com o intuito de alguns oficiais das Forças Armadas Portuguesas apoiarem a guerra colonial. Mas cerca de 400 de outros militares, alguns com várias comissões de serviço das colónias, enviaram telegramas à organização, declarando-se totalmente alheios às conclusões do Congresso, independentemente do seu conteúdo ou expressão. Contudo, faltava ainda o detonador que havia de incendiar os ânimos e unir os oficiais do quadro permanente que, ao longo da guerra colonial, foram obtendo consciência cívica e política. Assim, em 13 de julho de 73 é promulgado o Decreto-Lei 353, que, contrariando a ética e os estatutos militares, afetaria as atividades dos capitães do quadro permanente oriundos da Academia Militar. Mesmo em Angola, onde me encontrava em comissão de serviço, se dá início a reuniões clandestinas de contestação. A primeira das quais é em minha casa, em Luanda, na Rua do Casulo, número 1, que decidiram o envio de centenas de disposições de oficiais maioritariamente capitães às altas chefes militares e que culminaria com a publicação do Decreto-Lei 409, que, elevando os vencimentos e pretendendo dar razão a todos os exponentes, apenas salvaguardada a situação dos oficiais de patente superior aos capitães. 9 reuniões deram origem a novas contestações, que em outubro de 73 conduziram ao pedido de demissão do oficial do Exército no número superior a 600 oficiais, onde já se reconhecia a adesão de alguns oficiais com o posto de major. Estas reuniões foram acontecer simultaneamente na metrópole e em todas as colónias.
deram a oportunidade de unir os oficiais, em particular do Exército, e de iniciar conversações sobre a justeza da guerra colonial e do regime político que a sustentava. A guerra colonial, por ser uma guerra de guerrilhas e, portanto, não convencional, e que desenrolou em simultâneo nas colónias de Angola, Moçambique e Guiné, na sua essência, o inimigo utilizava as mesmas técnicas e táticas. Obtinha o apoio das populações, colocava miras anti-carro e anti-pessoal. Utilizando o facto de surpresa, fazia emboscadas, executava golpes de mão, assaltos e flagrações aos aportamentos das nossas tropas. Porém, não podemos descrever como iguais todos os recursos, todos os meios à disposição das nossas tropas, nem a atividade operacional desenvolvida ou a intensidade da luta da atividade do inimigo. Variava de colónia para colónia, de etnia para etnia, motivação e doutrinação dos movimentos emanciparistas. Em Angola, encontramos 3 movimentos ativos, o MPLA, FUNLA e a UNITA. Em Moçambique, essencialmente a FRELIMO, quase sempre apoiado na guerrilha etnia Maponde, e na Guiné, um muito ativo e atuante PAIGC. Em Angola, no Noroeste e em Cabinda, zonas muito povoadas, densamente arborizadas e com terreno muito acidentado, o tipo de atuação e deslocamento das nossas tropas era muito distinto do Leste, onde o terreno era plano e imperava a savana, com áreas muito abertas e rios facilmente variáveis, atingindo em alguns locais cerca de 2 mil metros de altitude. Nestas zonas, em determinadas épocas do ano, as temperaturas noturnas atingiam valores negativos. Em Moçambique, no Planalto dos Macondes, distrito de Cabo Delgado do Norte, onde se iniciaram as operações de guerrilha, a situação diferia, por se desenrolar num terreno quase plano, em curtas distâncias, embora com uma vegetação densa, mas não florestal. Porém, à medida que a atividade do inimigo se foi estendendo para o oeste e sul, ou seja, para o Niassa e Tete, as suas condições de atuação e as das nossas tropas foram alteradas. Na Guiné, por ser um território relativamente pequeno e muito influenciado pelas marés, até muitos quilómetros para o interior, as Boanhas, condicionada por um inimigo aguerrido e determinado, os meios técnicos e as táticas utilizadas, quer pelo inimigo, quer para as nossas tropas, eram substancialmente diferentes. Podemos assim afirmar, em sentido restrito, que as nossas tropas, de acordo com o local em que se encontravam sediadas, aplicavam geoestratégias diferentes. Geo é o conhecimento do terreno, da população, do inimigo e dos seus recursos. Estratégia é o estudo e a decisão da melhor forma de atuação face aos conhecimentos adquiridos, ou geoestratégia. Como exemplo da vivência de uma companhia, cerca de 160 homens na zona de guerra, darei o da primeira companhia de cavalaria que comandei em Moçambique e que não difere muito das restantes unidades instaladas em quadrícula nas 3 colónias. Há, contudo, a realçar a atividade das unidades especiais, comandos e paraquedistas, que, sediadas em vilas ou cidades, se deslocavam às zonas operacionais para executar durante dias ou semanas operações pré-planeadas com vista a importantes objetivos não atribuíveis às tropas em quadrícula. A 12 de janeiro de 66, a bordo do navio Veracruz, embarcámos rumo a Moçambique, tendo parado nos portos de Lourenço Marques, Beira, Nacala, Porto Melo, desembarcado em Mocimboa da Praia, no norte, passando por Moeda, chegando ao local que foi destinado, Miteda, pelas 17 horas de 10 de fevereiro de 66, praticamente um mês depois da partida. O contacto imediato com o local, com o quartelamento, com a unidade que íamos substituir, foi desolador. Os militares que iam render estavam derrotados, indisciplinados, esgotados, face aos sucessivos desaires que o inimigo lhe foi infringindo ao longo de 7 meses de permanência, tanto no quartelamento de Miteda como no destacamento de Angolo, nas estradas e caminhos complicados. Olhando em redor e em pormenor, verificávamos não ter camas para dormir, não ter água nem luz, não ter pratos, copos ou talheres, nem instalações de saúde ou sanitário. E o pior, porém, é que o armamento, espingardas automáticas FN que recebemos em troca com as espingardas balda de repetição que entregámos, não estava em condições de fazer tiro, porque, por falta de manutenção, tinha os canos dilatados. Viaturas, existia uma dúzia delas. Mais ou menos. Sem faróis, sem baterias, que
se encontravam em postos de observação ou árvores para iluminação dos limites do estacionamento em caso de flagelação ou ataque noturno. Pegavam de empurrão, o que pelo tempo que se demorava e o barulho que fazia dava indicação ao inimigo de eventual saída de uma coluna com direito, entre aspas, a uma possível emboscada. Sem pista para aviões, eram reabastecidos na vertical da passagem de Torniers, lançando reabastecimentos e correio, que frequentemente caía fora do chamado apartamento, e que no tempo os nossos antecessores, alguns eram recolhidos pelo inimigo. Os soldados viviam em buracos cavados no solo, tapados com chapas de zinco, onde com frequência os ratos retiravam pedaços de pão que guardavam nos bolsos. Cada militar tinha direito a um cantil de água por dia, depois desfiltrada em filtros de campanha, pois era proveniente de caleiras e guardados entrelados em potes de borracha ou em recipientes para as fossas céticas, não utilizadas para esse fim por dificuldades técnicas de construção de redes de esgotos. O banho era tomado quando chovia, obviamente sem qualquer roupa vestida. Tivemos que desmatar, limpar, construir um quartel de madeira, cujos componentes estavam em armazém, com casernas semi-enterradas e ligadas por valas para abrigo, em caso de flagelações e ataques frequentes no quartelamento. Este ano, Portugal estava a disputar o Mundial e estava a perder 3-0. Estava a perder 3-0 com a Coreia. E a certa altura empata. Fomos flagelados, não reagimos. Ficámos nos buracos até ver Portugal a ganhar 5-3. Construiu-se um forno para o pão. As instalações sanitárias improvisadas estavam viradas para o infinito, com resguardos laterais e traseiros de madeira, e os urinóis eram garrafões de vidro sem fundo, com um gargalo enfiado na areia. Construiu-se um forno para o pão. Mas, para a emenda diária, quando era a ração de combate, pouco variado. Arroz com bacalhau liofilizado e, às vezes, com massa. As emendas melhoravam quando um animal caía ou acionava uma das armadilhas colocadas nos trilhos de acesso ao quartelamento. Destacámos um pelotão para o tal Angololo, antiga missão católica, onde não existia qualquer população e que, por falta de viaturas, muitas vezes era reabastecido, utilizando as mochilas dos grupos de combate que ali se deslocavam em patrulhamento, sujeito a emboscadas. Iniciámos ações de reconhecimento da nossa área de responsabilidade. Não tínhamos cartas militares, nem fotografias aéreas para nos orientar. Valia-se um guia nativo, seu nome Carlos Napadeu, que foi abatido depois de ser vendido. O inimigo era aguerrido e conhecia bem o terreno. Tinha armas automáticas, minas anticarga antipessoal, com o que nos foi provocando baixas. Fizemos operações conjuntas com outras unidades e fomos apoiados por unidades de comandos e paraquedistas. Tivemos alguns sucessos, recuperámos algum armamento e fizemos prisioneiros que fomos alojando no nosso apartamento, entre aspas. Foram 13 meses muito duros, física e psicologicamente, e de isolamento e de guerra, com 4 mortos, 32 feridos, sendo 12 mutilados. Cumprimos a nossa missão e obrigação de tropa quadrícula, ou seja, de afirmação da nossa presença no terreno. Como fatores moralizantes, a 2/3 da estadia foi adaptada uma pista para pequenos aviões, por um pelotão de engenharia, e construído um campo de futebol para os nossos militares, pelos nossos militares. A presença efetiva do médico nos primeiros meses foi outro fator moralizante. O fator psicológico, depois construímos uma amizade e um espírito entre ajuda no trabalho, quando não em operações. Todos os operacionais foram logísticos e todos os logísticos foram operacionais. Administrativos, serviços de saúde, mecânicos, cozinheiros, todos. Fossem oficiais, sargentos ou praças, foram importantes para minimizar os efeitos de uma guerra de guerrilha perante um inimigo invisível, traiçoeiro e aguerrido. Sendo uma zona de intensa atividade operacional, fomos rendidos ao fim de 12 meses, com destino à vila de Morumbala, província de Zambeze, onde chegámos em 2 de fevereiro de 67. É um quartel bonito, mas esta entrada foi feita com os meus militares, não era esta que lá está. Local aprazível, sem guerra, onde havia condições de vida completamente distintas. Havia quartel, alojamento, água, luz, um gerador que só trabalhava parte da noite e reabastecimento local com 2 lojas e bomba de gasolina. Havia europeus e indígenas, alguns serviços públicos e administradores de circunscrição. A companhia destacou um grupo de combate para a provisão de Mopeia, a cerca de 90 km da sede,
junto ao Rio Zambeze. A área de responsabilidade era sensivelmente idêntica ao Algarve e tínhamos como missão contactar as populações, em especial as indígenas, por forma a mentalizá-las para impedir o avanço dos movimentos emancipadistas. Em Morumbala, desculpem agora a pessoalização, mas tem que ser. Por haver condições, passei a ter a companhia de minha mulher, que está aí, e de um filho que não conhecia, tendo nascido prematuramente nesta localidade uma filha que não fosse a presença do médico da unidade, ser ginecologista, Dr. Álvaro Malta, talvez não tivesse sobrevivido. A minha filha também está aí. Este médico faleceu recentemente, em 24 de novembro do próximo passado. Minha mulher, acompanhada por duas outras senhoras e seus filhos, familiares de outros oficiais do batalhão a que pertencíamos, esperaram pacientemente numa pensão em Nampula a rotação da unidade para a zona de não-guerrilha que havia sido anunciada para setembro-outubro, face às péssimas condições operacionais de desenvolvimento em que nos encontrávamos, mas o que só viria a acontecer, como já referi, em fevereiro de 67. Sem vaidade ou humildade, dou este exemplo de vivência pessoal puro, com relativas e poucas exceções, o panorama vivido pelas nossas tropas durante os 14 anos de guerra colonial, de ser este. Tenho ainda a experiência do comando de outra companhia de cavalaria no leste de Angola, durante 15 meses, que pouco diferiu do que acabo de escrever. À vossa esquerda veio o quartel quando cheguei, os chamados quimbos. Eram camaradas para 2, 3 militares. Depois fiz com eles um concurso de quimbos. Quem ganhasse o melhor recebia um prémio e ia para a mata. Mas, como vem na figura da vossa direita, esse concurso deu que foram recuperados nas casas onde viviam os nossos militares, em Angola. Os acontecimentos políticos, sociais e militares que acabo de relatar terminaram com a Revolução dos Cravos a 25 de abril. Porém, esta palestra não pretende ser um compêndio de história, pois em centenas de livros, revistas e escritos podemos encontrar milhares de episódios que ao longo destes anos aconteceram com intervenção política, social, cultural e militar do homem e das nações. Com estes elementos e dentro do tempo disponível, pretendemos apenas realçar os episódios que eventualmente com maior incidência contribuíram para este período da história de Portugal. O movimento das Forças Armadas, entretanto constituído e perante o insucesso do movimento inoportuno do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha, em 16 de março, decide a data das ações previstas na hora de operações para a madrugada de 24 e 25 de abril. Mas foi também aqui em Santarém, no quartel desnecessariamente extinto da Escola Prática de Cavalaria, onde me apresentei em janeiro de 74, vindo de Angola, que muito se conspirou, planeou, e onde se organizou e aprontou, e onde partiu a coluna militar, que sob o comando do então capitão de cavalaria Fernando Salgueiro Maia, viria a dar fim ao regime, com a prisão de Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros, de dois influentes ministros do seu governo, os quais, inesperadamente, se haviam refugiado no quartel do Carmo, do Comando-Geral da Guarda Republicana, em Lisboa. Os episódios relativos aos desenrolados acontecimentos na Escola Prática de Cavalaria estão pormenorizadamente escritos em 2 livros, da autoria do Coronel de Cavalaria Correia Bernardo, que desde o início os acompanhou e guardou, pois, tendo sido gravemente ferido em combate na Guiné, manteve-se ao serviço militar e aqui na Escola Prática de Cavalaria. Sabemos que milhares de homens, ao longo de décadas, resistiram ao regime ditatorial do Partido Único, sendo presos, condenados, sem culpa formada, torturados e até deportados. Mas a verdade é que o país fica com uma eterna dívida de gratidão para com o capitão Salgueiro Maia e para com os homens que o acompanharam nesta jornada, que terminaria com a posição do regime autoritário que durante 48 anos governou Portugal. Daí, a responsabilidade acrescida para a cidade de Santarém tem em não deixar cair no esquecimento do 25 de abril de 74 e a Escola Prática de Cavalaria, infelizmente extinta em 2006, dadas as transformações sociais, económicas, culturais, políticas, cometidas para Portugal e que constituem um exemplo para o mundo, pela entrega do poder por militares vitoriosos à sociedade civil e sem derramamento de sangue. Cito do editorial da revista do Jornal O Público nas comemorações do 25º aniversário desta data a seguinte frase, dedicada a Salgueiro Maia: à sua frieza e desassombrada coragem, à sua determinação sem falhas, devemos a vitória sem mácula e o facto de termos tido uma revolução de cravos sem sangue,
Ao organizar-se, abriu também caminho às transições democráticas em Espanha e na Grécia, encerrando o capítulo dos regimes autoritários do sul da Europa. Citei. Julgo importante lembrar que homens e mulheres, hoje com 55 ou 50 anos de idade, tinham na altura 10 ou 5 anos. Será que mulheres e homens, hoje com esses 55 ou 50 anos de idade, ou menos, alguns dos quais exercem funções de elevada responsabilidade, têm absoluta consciência de como se vivia no nosso país em 74? Pois acho relevante perguntar, que ideia farão de Portugal de então? Será que seus pais e seus avós o estudo, a imaginação e o interesse lhes têm transmitido como era o nosso país nessa época? No plano político, no social, no cultural, no cívico, no económico e outros? País cinzento, país pobre, sem liberdades cívicas, sem apoios sociais, com elevada taxa de analfabetismo. Mais de 30% da população com mais de 15 anos não sabia ler nem escrever. O ensino pré-escolar era privado e frequentado apenas por 1% de privilegiados. Hoje estamos em 91%. A taxa real de escolarização é 60-61%, no ensino secundário era 1,3%. Em 2011 já era 71%. Ainda sob o ponto de vista da educação e do ensino, darei o exemplo de Santarém, como naturalmente ser o que melhor nos permite comparação e perceber a realidade. Santarém, sendo uma capital distrito, depois de Lisboa, Porto, Coimbra e talvez Braga, era à época, possivelmente uma das cidades mais influentes do país. Mas no ensino primário público existia apenas um liceu, com cerca de 12,5 turmas, e uma escola industrial e comercial. No ensino privado existiam 2 colégios femininos, Santa Margarida e Andaluz, e um masculino, Barnacampo Freire. Mesmo no distrito só encontrávamos colégios particulares em Alpiaça e no Cartaz, em Sernaste de Bom Jardim, em Perdes, em Tomar, e quase na sua totalidade apenas até ao 5º ano do liceu. Se a memória não me falha, em Almeria ou em Cruz, nem ensino privado existia. Os liceus, ensino secundário público, só existiam nas capitais de distrito, e nem todos até ao 7º ano, como era o caso de Porto Alegre, apenas até ao 5º ano. No ensino médio, em Santarém, existia apenas a escola de magistério primário, privada, e a escola de agentes agrícolas, pública. Quanto ao ensino superior, nada existia tanto na cidade como no distrito. Isto sob o ponto de vista de saúde. Com exceção de Lisboa, Porto e Coimbra, além de consultórios particulares, onde não raro encontrávamos médicos que eram autênticos IPSS, existia pouco mais que os hospitais das misericórdias. E estas apenas em menos de 400 localidades. E no plano industrial? Lembremos da siderurgia nacional, da Sete Naves, da Legional, da Estrela, de indústrias conserveiras e de pesca, que quase em exclusividade sabiam apenas o consumo interno. Na agricultura, imperava o latifúndio, especialmente no Alentejo e no Ribatejo, com a produção de cortiça, vinho, azeite e trigo. No resto do país, existiam pequenas e médias propriedades ou a agricultura e a pecuária de subsistência. O tipo de trabalho para estas pequenas e médias empresas era sazonal. Não havia subsídio de desemprego por não haver Estado social. 44 anos são passados sobre essa gloriosa data. E muitas transformações positivas obtivemos na intervenção cívica e política, principalmente nas áreas da saúde, da educação, em paz e segurança. Porém, vivemos novamente tempos difíceis, quer nacional, quer internacionalmente. Com o crescente nacionalismo e populismo, muito em consequência da intolerância e da corrupção, onde parece imperar mais o ter que o ser. E se não estivermos atentos, poderemos assistir ao descrédito das democracias representativas com resultados imprevisíveis. Tenho dito, obrigado pela vossa atenção.